Muito bem. Então, eu optei por definir polinômio e função polinomial como sendo sinônimos. Então, nós vamos pensar em que a função polinomial é uma função com domínio nos números complexos e contradomínio nos números complexos, dada por essa regra, que é uma expressão polinomial, ou um polinômio, né? Então, se constitui de uma série de somas de produtos aqui, onde esses números aqui da frente, os ANs, né, os AIs, eles são chamados coeficientes do polinômio e eles são números complexos, ok? Esse n que está aqui, ou seja, que está associado à quantidade de parcelas, é um número natural, ou seja, pode variar de 0 a 1. Ok? Continuando, então a gente tem aqui alguns outros nomes, que são o A0. Então, esse A0 aqui é chamado termo independente do polinômio, porque ele não tem um x associado a ele. E a gente pode se referir a cada pedacinho desse aqui como um termo do polinômio. Na verdade, cada um desses aqui é um monômio, que seria um polinômio com apenas um termo. Né? Então, essa é a estrutura de um polinômio ou uma função polinomial. Essa notação aqui, ela é um pouco longa de se escrever, e tem esses 3 pontinhos aqui que significam que a gente tem vários termos, né? Pode ter vários termos aqui. Então, para deixar essa notação um pouco mais compacta, é possível utilizar a notação de somatório, que significa exatamente o que está escrito aqui em cima. Então, o primeiro termo seria o A0, x elevado a 0, que é esse aqui. O segundo, o A1, x elevado a 1, e assim por diante, até chegar no último índice, que é o AN. Ok? Muito bem. Vamos definir agora um polinômio muito específico, que é o polinômio nulo. Então, o polinômio nulo nada mais é do que a função nula. Né? Então, é a função... aqui eu estou usando essa igualdade de polinômios como essas 3 barrinhas. Tá? Então, um polinômio qualquer é igual ao polinômio nulo, se e somente se esse polinômio ele vale 0 em qualquer valor x do domínio. Ok? Entretanto, essa regra ela não é prática de ser verificada, porque não tem como a gente calcular infinitos, né? Fazer infinitos cálculos, um para cada número complexo. Então, existe um teorema que garante que o polinômio é nulo se e somente se os seus coeficientes são todos nulos. Ou seja, se você pega um polinômio P que tem coeficientes denotados por AI, esses coeficientes têm que ser todos nulos. A demonstração desse fato vai envolver um sistema de equações lineares e um determinante, enfim. Então, isso está feito no livro do IESE. Quem quiser consultar, a demonstração desse teorema está no livro do IESE, ok? Não vou me estender com essa conta por aqui. Então, sempre que vocês queiram se referir ao polinômio nulo, basta escrever um polinômio com todos os coeficientes zero. Essa definição de polinômio nulo vai permitir que a gente defina também polinômios idênticos. Na verdade, que a gente tem um teorema para identificar polinômios que são iguais. Então, nós dizemos que 2 polinômios são iguais, lembrando que polinômio é função, quando elas são iguais, né, as funções polinomiais são iguais em todos os pontos do domínio. Então, lembram lá da matemática 1, como que a gente definia se 2 funções eram iguais? A gente tinha, né, uma função lá de A em B, com a sua regra, e a gente tinha uma função G, vou colocar aqui outros 2 conjuntos, de C em D, também com a sua regra. Essas funções eram iguais se tinham domínio igual, contradomínio igual e regra igual. No caso das funções polinomiais, tanto a P quanto a Q, todas as funções polinomiais, elas sempre vão ser pensadas nesse domínio e nesse contradomínio. Então, a gente não precisa olhar para esses pontos. Basta a gente olhar
a regra, né? Então, a regra tem que ser a mesma, ok? Todo o domínio, né? Bom, novamente, é impossível a gente fazer infinitas contas. Então, o teorema nos diz o seguinte, e essa caracterização de polinômios iguais é muito importante no decorrer da disciplina. Então, dois polinômios são iguais, se e somente se, né? Se a gente diz que o primeiro polinômio tem coeficientes AI e o segundo tem coeficientes BI, eles são iguais se e somente se esses coeficientes são iguais, né? Então, por exemplo, o termo, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha um polinômio p de x, sendo 2x² mais 3x mais 1. E um polinômio q de x, sendo a menos 1 x² mais bx mais 1. E o exercício, digamos que está pedindo quem é o valor de A, quem é o valor de B, para que P seja um polinômio igual ao polinômio Q. Então, esse tipo de exercício que vai aparecer. Então, a condição é exatamente que os coeficientes têm que ser iguais. Então, esse 2, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser igual ao a menos 1. Vou escrever aqui do lado. E o coeficiente do x, que é o 3, aqui no P, tem que ser igual ao B. E ainda, por último, o coeficiente, o termo independente, né, o coeficiente independente, tem que ser iguais. No caso, eles são 1 igual a 1. Se fosse diferente aqui, eu já saberia que não importa o que eu coloco de A e B, os polinômios não seriam iguais, porque tem que ser para todos os coeficientes. Então, todas as posições têm que ser iguais, tá? Então, daqui a gente já sabe que B é 3 e a gente tira facilmente daqui que A é 3 também. Ok? Então, um exemplo bem simples de como se utiliza isso aqui. Vão existir outras situações também em que vai aparecer, por exemplo, deixa eu voltar aqui no polinômio nulo, vai aparecer alguma coisa do tipo assim, você tem um polinômio que é do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui são parâmetros, né? E aqui está a variável, x à quarta mais 2x, e diz que isso é zero para todo x. Ou seja, esse polinômio é o polinômio nulo, porque ele dá zero para todo x. O que a gente pode concluir daqui? A gente pode concluir daqui que os coeficientes são zero. Então, a gente não vai aqui jogar o 2 para lá, tentar isolar o x, alguma coisa assim. Da definição de polinômio nulo, na verdade, desse teorema aqui, a gente vai poder fazer um atalho e partir dessa igualdade para esse sistema. A ao quadrado menos b ao quadrado tem que ser zero. Aqui 2 tem que ser zero, não vai funcionar, né? Então, eu vou colocar outra coisa aqui, b menos 2 vezes x igual a zero, tá? Para corrigir, senão a minha solução seria vazia, não existiria esse p. Então, o outro coeficiente tem que ser igual a zero. E vejam, é o coeficiente, não vem o x, nem aqui, nem aqui, tá? Isso vai ser importante lá quando a gente dividir polinômios e tiver que analisar o resto. Então, daqui a gente consegue obter possíveis valores de b e de a que satisfaçam que esse polinômio seja nulo, tá certo? A gente vai voltar a ver isso mais para frente. Seguindo, então, agora a gente vai falar das operações. Então, como que a gente trabalha com polinômios? Então, vocês devem estar percebendo que a gente está seguindo um caminho parecido que se seguiu, por exemplo, lá em matrizes. Lembra quando a gente aprendeu matrizes, que a gente viu o que era uma matriz nula, o que era uma matriz de identidade, daí como somar, subtrair, multiplicar, enfim, achar a inversa, né? Então, toda vez que a gente define uma estrutura algébrica nova, a gente precisa definir essas coisas. Então,
vamos lá falar o que é a adição de dois polinômios. Então, se eu tenho dois polinômios, vou chamar de P e Q, e vou colocar a notação aqui para dizer quem são os coeficientes de cada um. E aqui a gente está considerando eles com esse mesmo N aqui, isso não vem ao caso. Então, a gente define a soma dos dois simplesmente como o polinômio que tem como coeficiente a soma dos respectivos coeficientes. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá um p de x que é 2x² mais 1, e eu tenho um q de x que é 3x mais 2. Deixa eu colocar aqui, trocar um pouquinho, eu vou colocar aqui 7x mais 3. Só para ficar um pouco mais interessante. Então, eu tenho esse polinômio aqui e tenho esse polinômio aqui. Então, o que vai ser o polinômio p mais q? Calculado em x. Então, eu tenho que somar o coeficiente do x² com o coeficiente do x². Nossa, mas aqui não tem x². Mas aqui a gente definiu para a mesma quantidade de elementos aqui, de termos. Então, na verdade, o que tem aqui que a gente não está escrito é um 0x². Tá? Então, 2 mais 0, 2. Coeficiente do x, 7 mais 3, 10. Coeficiente, termo independente, 3 mais 2, 5. Ok? Então, esse aqui é o polinômio que é a soma do p mais q. Então, é bem intuitivo, né? Assim que a gente soma monômios e polinômios há muito tempo, desde o ensino fundamental. Ok? Bom, falamos da soma, da adição, agora vamos falar da subtração. Para falar na subtração, antes vamos definir o que é o polinômio oposto. Se eu tenho um polinômio p com coeficientes ais, a gente define o polinômio oposto e denota ele por menos p, simplesmente trocando o sinal de todos os coeficientes. E o polinômio oposto, ele justamente satisfaz a propriedade de que somar o p com o seu oposto dá o polinômio nulo. A partir dessa definição de polinômio oposto, então a gente define a diferença entre dois polinômios, que nada mais é que a soma de um com o oposto do outro. E aqui eu nem fiz a definição porque ela já está aqui, né? Então, basta eu colocar um menos aqui no Q, e aí um menos aqui, e aqui a gente está somando números que a gente sabe como fazer. Ok? Então, a soma e a subtração são muito parecidas, né? Na verdade, a operação é a soma e é somar com o oposto. Vamos agora para a multiplicação. Novamente, ela é bem intuitiva, aqui pode parecer meio estranho, mas na prática é fácil de fazer. Então, se eu tenho dois polinômios, um com coeficientes a's e outro com coeficientes b's, aqui eu tomei o cuidado de dizer, né, que denotar de forma diferente aqui, porque eu não estou interessada em completar com zeros nesse caso. Então, eu quero justamente que eu já tenha aqui o número de termos, que ele possa ser diferente, para não ter que ficar completando com zero, como a gente fez lá na soma, tá? Então, o produto de dois polinômios, ele é definido dessa forma aqui. Então, ele vai ser ainda um polinômio, ó, cara de polinômio. A diferença é que ele vai ter o grau igual, a gente ainda não definiu o grau, vai vir na sequência. Mas isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de grau, né? Ou, nesse momento, pode falar que a quantidade de termos do produto é igual à soma da quantidade de termos de cada um dos polinômios envolvidos. Esse coeficiente do nosso produto, ele não vai agora ter uma fórmula tão simples como era na soma, que era só somar os outros dois, né? Ele vai ter, cada elemento aqui vai ser uma soma finita de uma combinação do A com o B. Então, essa é a definição precisa do que é o produto. Mas na prática, deixa eu fazer um exemplo aqui.
é exatamente o que vocês estão pensando, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um polinômio que é o 2x mais 1 e outro polinômio que é o 3x² mais 3. Então, vamos fazer o produto do P com o Q. Esse polinômio, talvez até poderia ter colocado aqui, ele é igual ao multiplicar o P calculado no x com o Q calculado no x, que vai ser igual a essa fórmula mais feinha aqui. Então, é o P do x vezes Q de x. O P calculado no x é 2x mais 1, não esquecer dos parênteses, vezes 3x² mais 3. Agora, como é que eu multiplico esses dois binômios, né? Tem um binômio aqui e um binômio aqui. Então, é como vocês sempre fizeram. Multiplica, né? Aplica a distributiva. Então, 2x vezes 3x² fica 6x ao cubo. 2x vezes 3 fica 6x. Agora, 1 vezes 3x², 3x². E 1 vezes 3, 3. A gente gosta de representar o polinômio sempre de forma ordenada. Fica mais claro o que está acontecendo. Então, 6x ao cubo, depois vem o quadrado. Depois vem o elemento aqui de grau 1. E, por último, o termo independente. Então, esse é o resultado. Vejam que aqui eu tinha a quantidade de elementos aqui sendo duas, né? O n igual a 1 aqui. Aqui eu tenho o n, no caso o m igual a 2, porque aqui no meio eu posso completar com um termo 0x. Então, eu tenho 3 termos aqui, eu tenho 2 termos aqui. Então, no fim das contas, a quantidade de termos aqui, ou o expoente do x, o maior expoente que vai aparecer, né? Isso vai ser o grau, a gente já vai definir. Então, o maior expoente que vai aparecer aqui vai ser a soma dos dois. Então, eu tinha 1 e 2, agora aparece 3. Então, é uma coisa que você pode conferir para ver se você não errou alguma conta, né? Que sempre isso aqui vai funcionar, tá? O resultado do produto tem que... O maior expoente que vai aparecer tem que ser a soma dos dois expoentes que tinha antes. Ok? Na aula síncrona, a gente faz mais exemplos. Finalmente, aqui uma observação sobre o elemento neutro da multiplicação. Então, o oposto que a gente definiu antes era o elemento neutro da soma, da adição, e o elemento neutro da multiplicação vai ser o polinômio 1, que é o polinômio que vale 1 em todos os valores complexos. Então, se eu pegar esse polinômio 1 e multiplicar, né, pensem aqui nesse exemplo, não vai mudar. Então, eu tenho sim um polinômio, um elemento dessa estrutura algébrica que deixa a minha multiplicação neutra, ok? Bom, então, o último termo a ser definido é grau de um polinômio. Então, a gente já estava falando de grau, então vamos agora definir de forma precisa. Então, um polinômio é representado dessa forma, como a gente está fazendo desde o começo. Se ele for o polinômio nulo, ou seja, todos os coeficientes nulos, a gente não define grau, tá? Não é zero, não é infinito, não existe o grau do polinômio nulo. Agora, se não for o polinômio nulo, ou seja, existir algum coeficiente que não é zero, então a gente define sim o grau do polinômio, que pode ser denotado como GR de P, ou como essa letrinha aqui, que é um parcial de P, então grau de P, e ele se define da seguinte forma: o grau do polinômio vai ser o maior, ou seja, o máximo entre os índices ou os expoentes, que são o mesmo, né? Índice ou expoente. Então, o maior desses i's aqui que tenha o respectivo coeficiente diferente de zero. Tá? Então, é o maior expoente que tem um coeficiente diferente de zero. Então, por exemplo,
num polinômio 3x² mais x mais 1, o grau vai ser o 2, porque é o maior expoente que tem coeficiente não nulo. Agora, deixa eu fazer outra letra aqui. Se for um q de x que está escrito assim, 0x² mais 2x mais 1. Nesse caso, o maior expoente que tem coeficiente não nulo é esse expoente aqui, o 1. Então, esse cara aqui, o grau de Q vai ser 1. Daqui, o grau de P vai ser 2. Ok? Novamente, depois a gente faz mais exemplos, mas é isso que é o grau, né? Então, normalmente, a gente não escreve esses elementos com zero aqui, né? A gente já escreve só o que não tem zero. Mas é importante definir para conseguir conversar depois sobre algumas propriedades. Então, aqui duas observações. Primeiro, que esse elemento, né, esse coeficiente não nulo, ou seja, esse do grau, que vai ter o índice do grau, ele é chamado coeficiente dominante do polinômio. E se esse coeficiente dominante for 1, então a gente fala que o polinômio é unitário ou mônico. Tá? São dois termos que significam a mesma coisa, cada autor vai usar um deles. Ok? Muito bem. Então, definidos todos os termos, vamos, para terminar agora, dar uma olhadinha nos gráficos. Então, eu separei aqui alguns exemplos e depois a gente olha de forma dinâmica no GeoGebra, né, na quinta-feira, outros casos. Então, vocês podem também formular dúvidas a partir disso. Bom, então, o primeiro exemplo é um polinômio de grau 1. Então, o grau desse polinômio é 1. E a gente já conhece muito bem esse tipo de polinômio, que são as funções afins, certo? Eu poderia também ter falado dos polinômios de grau 0, né? Os de grau 0, eles são os polinômios do tipo, assim, constantes. Então, o gráfico desse tipo de polinômio são constantes, são retas horizontais, aí, dependendo do valor de A, varia a altura. Né? Isso seria de grau 0. De grau 1 são as retas que não são horizontais, são inclinadas. Né? Ok? E não são verticais também, né? Então, pode ser inclinação negativa, inclinação positiva, dependendo aqui do valor do A, como a gente já estudou. Vamos agora para polinômios de grau 2. Então, também são nossos velhos conhecidos, os polinômios de grau 2 são as funções de segundo grau, ou funções quadráticas. A gente já conhece que os gráficos das funções quadráticas são as parábolas, né? Então, a gente aprendeu também no semestre passado o que é uma parábola sob o ponto de vista da geometria analítica. Então, aqui a gente tem 3 exemplos com 2 raízes, nenhuma raiz, uma raiz, virada para baixo, virada para cima, dependendo aqui do sinal do A2, enfim, cortando aqui no eixo, dependendo do valor do A0, e todas as propriedades que a gente já estudou em matemática 1, certo? Então, polinômios de grau 1 e 2 já foram estudados, na verdade, né? Vamos seguir agora para polinômios de grau 3. Então, agora começa a aparecer alguma coisa diferente. Então, vocês estão vendo que conforme eu vou aumentando o grau, as coisas que aparecem começam a ficar diferentes, né? Eu tenho um grau de liberdade maior. Então, vejam que aqui eu tenho mais curvas, né, nessa primeira figura aqui. Entretanto, aqui nessa segunda já tem um pouco menos de curva. E aqui também parece que está quase uma reta, né? Todos eles são polinômios de grau 3, tá? Todos com A diferente de 0 aqui. A3 diferente de 0. A questão é que o grau, né? Então, esse grau desse aqui é 3. O grau, ele vai dizer quantas mudanças de direção eu vou ter. Então, aqui eu estou subindo, daí eu desço, eu subo de novo. Então, eu tive 3 direções, sobe, desce, sobe. Aqui, entretanto, eu subo, daí eu fico um pouco parado e subo de novo. Aqui, eu sempre subo, só faço essa curvinha. Então, eu posso ter até 2 mudanças de direção, né? Posso ter até 3 pedaços aqui, onde a função muda de crescente para decrescente.
mas não necessariamente. Eu posso sempre crescer e ser de grau 3. Tá? No grau 4 vai ficar um pouquinho mais claro isso que eu quero dizer para vocês. Então, vejam, apareceu mais curvas aqui. Deixa eu, inclusive, eu trocar a cor aqui para aparecer. Fazer em vermelho. Então, aqui eu tenho sobe, desce, sobe, desce. Então, são 4 direções aqui, né? Grau 4. Então, quando eu aumento o grau para 4, eu posso ter 4 direções. Entretanto, aqui eu subo, desço, desço, né? Aqui eu desço e subo, lembra uma parábola, mas dá para ver que ela tá meio torta, né? Então, é isso que a quadrática, a quártica, né? A função de grau 4 permite. E aqui, essa em específico é a função polinomial x à quarta, que seria aqui 1 e o resto 0. Né? Então, ela lembra muito uma parábola, só que ela é mais achatada aqui. Então, essa é uma propriedade que vale, conforme eu tenho os x a n, e vou aumentando o n, eu vou achatando mais aqui. Né? Mas ele vai lembrar, no caso... desculpa, aqui tem um erro, é menos. Eu quis fazer para baixo, é menos x à quarta, tá? Então, seria aqui menos 1 e aqui 0. De qualquer forma, aqui eu só subo e desço, né? Então, o grau maior, ele permite mais mudanças de direção, mas ele não exige. E aí, quando a gente estudar o cálculo, lá as derivadas, a gente vai ter mais ferramentas para estudar essa variação no crescimento, tá? Que vai ser exatamente a derivada e as derivadas de várias ordens, tá certo? Mas aqui eu mostro alguns gráficos. Se a gente for aumentando o grau, e a gente pode fazer isso no GeoGebra, vocês também podem testar isso, você vai obter situações com várias montanhas, né? Tanto quanto você for aumentando o grau, você vai obtendo mais mudanças de direção aqui, tá certo? Tem uma propriedade interessante, não sei se vocês perceberam, no grau 4, ó, as duas pontas do gráfico ficam sempre para o mesmo lado, ou para o menos infinito, ou para o mais infinito. Isso para grau 4, vou voltar lá, e para grau 2 também, as duas pontas para o mesmo lado. Para grau 1, eu tenho uma ponta para cada lado, uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá. E para grau 3 também, uma para cá, outra para lá, sempre. Então, isso é uma coisa que sempre acontece. Grau ímpar, eu vou ter essa propriedade, né, de se estender infinitamente para os dois lados, e grau par para um único lado, a depender do sinal do coeficiente dominante aqui. Tá? Isso a gente vai poder esclarecer também quando estudar limite, daqui a pouco, na parte 2 da disciplina.